panorama que a gente tem no Brasil, né, de coleta de dados, né, quando a gente fala de políticas públicas, especialmente de políticas públicas na área prisional. Bem, então a gente começa com um conceito, né, esse conceito que eu trago aqui nesse slide, ele está no modelo de monitoração eletrônica, no modelo de gestão, que como o professor, né, e a Janete disseram, ele foi elaborado em 2000 e por volta de 2015, 2016, e foi publicado em 2017 pelo Ministério da Justiça, o Programa das Nações Unidas, né, numa parceria, e hoje ele foi republicado, né, hoje não, na verdade foi ano passado, ele foi republicado pelo programa à época, Justiça Presente, né, e hoje é o Fazendo Justiça, que é o programa do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o PNUD e em colaboração com o DEPEN, né, que é o órgão, é o Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça. Então, a gente tem esse conceito, né, que são os mecanismos de restrição da liberdade, de intervenção de conflitos e violências, diversos do encarceramento, no âmbito da política penal, executado por meios técnicos que permitem indicar a localização das pessoas monitoradas para o controle e vigilância indireta orientados para o desencarceramento. Bem, como todo conceito, né, e se tratando de uma ciência, né, que a gente sempre está buscando avançar em termos de paradigmas, a gente tem um conceito que pode ser modificado, né, ao longo do tempo, né, de acordo também com a implementação das políticas, com os avanços tecnológicos, mas hoje em dia esse é o conceito que a gente tem, né, e como o modelo de gestão, ele é um horizonte para os serviços de monitoração, para a política de monitoração, o conceito e outros elementos também são passíveis de serem aprimorados, né? E eu acho que esse é um papel importante da universidade, né? Inclusive, um dos princípios que regem a monitoração, que está ali descrito no modelo de gestão, diz respeito à interdisciplinariedade, né? À interinstitucionalidade. Então, a universidade, na produção de evidências empíricas, ela é muito importante nesse sentido, né? Então, é muito importante a gente ter esses parceiros, esses interlocutores, porque uma política pública não se faz a partir exclusivamente do executivo, do legislativo, do judiciário, da sociedade civil, na verdade, a partir do diálogo dessas instituições, né? Cada uma com suas competências que podem ser, inclusive, compartilhadas, né? Porque o CNJ, por exemplo, tem se debruçado sobre pesquisas, né? Então, é importante ter essa parceria. Bem, dito isso, né, é importante também ressaltar, do ponto de vista metodológico, que a monitoração eletrônica, de acordo com o modelo de gestão e de acordo com os preceitos e com os avanços do programa, né, Fazendo Justiça, ela não está no campo das alternativas penais, né? Por mais que a monitoração eletrônica possa ser uma alternativa ao encarceramento, uma alternativa à prisão, ela não está no campo das alternativas penais. Por quê? Por conta das metodologias adotadas nesse campo. Ou seja, ela não promove a responsabilização das pessoas, né? Porque, na verdade, você tem a tornozeleira ali no pé da pessoa, e se você não tem serviços, por exemplo, atrelados às equipes multidisciplinares, muito dificilmente você vai trabalhar com a dimensão da responsabilização, que já é algo imprescindível nas alternativas. E aí eu vou trazer o exemplo, né, dos grupos reflexivos. Né? Quando a gente fala de violência doméstica, né, a gente pode trabalhar de várias formas, né, do ponto de vista jurídico, legal, para tratar desse evento. Né? Então, a gente tem a prisão, a gente tem a monitoração eletrônica e a gente tem, por exemplo, os grupos reflexivos. Né? Um grupo reflexivo, do ponto de vista metodológico, ele vai trabalhar com a responsabilização do indivíduo, né? O indivíduo entender o que é violência doméstica, né? Ele mudar a sua concepção, sua aderência a outras normas e outros valores, né? A monitoração eletrônica, ela não trabalha necessariamente nesse viés, né? Então, é importante ressaltar essa diferença metodológica, né? Ainda nesse sentido, de não promover responsabilização das pessoas monitoradas, enquanto metodologia,
ela também dificulta os processos de integração social e acesso aos direitos fundamentais e às políticas públicas já instituídas, né? Então, é por isso que quando a gente pega o decreto 7627 de 2011, né, que vai regulamentar a monitoração eletrônica, a gente lembra ali da importância das equipes multidisciplinares nos serviços, né? Por quê? Porque muitas vezes os equipamentos, eles se recusam a receber essas pessoas, né? Então, precisa de haver um esforço de integração da rede de parceiros para a gente ter assegurado esses direitos, né? O acesso a esses direitos fundamentais, esses serviços já instituídos. Por quê? A pessoa estando monitorada, seja na execução penal ou na fase cautelar, né, ela precisa acessar outros direitos fundamentais, né? Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido. Então, o que é, né, a política de monitoração eletrônica? Segundo essa perspectiva, ela é um instrumento de controle penal e vigilância disciplinar, ela está no campo da política penal, né? Ela não é uma política de segurança pública, isso é importante demarcar, por quê? Porque existe uma confusão muito grande, né, de se entender a monitoração como se fosse uma política de segurança pública, né? E uma política de segurança pública, até do ponto de vista de recursos, né, de orçamento, né, ela sempre vai ter mais destaque, né, mais aceite social, né? Vamos pensar num exemplo prático, né? A gente tem um recurso ali de 10 milhões da pasta de Secretaria de Segurança Pública. Vamos supor que a monitoração eletrônica esteja nesse estado, alocado na Secretaria de Segurança Pública. Esses 10 milhões, eles vão ser investidos em monitoração eletrônica ou vão ser investidos em viatura, em equipamento para as polícias, por exemplo, né? A gente sabe que dá muito mais visibilidade do ponto de vista político investir nas políticas de segurança pública do que nas políticas penais, né? Do que na construção de presídios, do que no investimento em não só tornozeleiras, né? Mas toda a infraestrutura, contratação de agentes penitenciários, ampliação das estruturas físicas, né? Então, assim, ela é uma política que não agrada amplamente todos os setores sociais. E aí, quando a gente coloca tudo dentro do mesmo bojo, né, dentro do mesmo escopo, fica mais difícil ainda a gente entrar nessa disputa de narrativa, né, para poder separar, né, e justamente ter garantido esse espaço. E aí eu dei esse exemplo, né, mas assim, a gente tem inúmeros outros exemplos, né, e aí eu disse, né, se ela estiver na pasta da segurança pública, porque a partir dos arranjos, né, federativos, a monitoração eletrônica ela pode estar dentro da Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria de Justiça, Defesa Social, Segurança Pública, né? Então, ela ainda está se construindo ainda, né, dentro do seu espaço ali organizacional, do ponto de vista das políticas penais, né, das políticas públicas, né? Então, isso ainda é algo muito recente, né? Aqui eu trouxe, apenas de curiosidade para a gente, alguns modelos, né, de tornozeleira, né? Então, é importante a gente ter em mente, né, que no Brasil a gente só usa a tornozeleira de GPS. Em outros países, a gente tem a tornozeleira de radiofrequência, que é bastante adotada para o caso de prisão domiciliar, né, ou recolhimento domiciliar noturno, né? Por quê? Porque o juiz precisa saber se a pessoa está em casa em determinado horário, X ou Y, né? Ele não precisa saber de todo o percurso da pessoa, né? Na verdade, ela tem autorização, se ela está em recolhimento domiciliar noturno, para circular, pode ter algumas restrições, mas ela tem essa permissão, né? Ou se ela está em prisão domiciliar, né, de modo integral, o juiz precisa atestar que ela está em casa, né? Na verdade, é a central que precisa atestar isso, né, que vai acompanhar a medida, para justamente resguardar isso. Então, vários países adotam essa tecnologia, não só essa tecnologia, GPS também, porque o GPS ela tem a sua funcionalidade, principalmente nos casos relacionados à violência doméstica e familiar, né? Aqui eu coloquei em cima uma tornozeleira sendo carregada, né, ali com fio preso à perna da pessoa, que é algo ainda bastante utilizado no Brasil, mas que é preciso se avançar nesse sentido, os estados precisam lançar chamadas públicas, né, para as empresas
mais fechadas, no sentido de indicar que a tecnologia precisa permitir a locomoção das pessoas, né? Não só permitir a locomoção, porque quando eu falo de carregamento portátil, com uma bateria portátil, eu estou falando também de redução no número de incidentes, eu estou falando também de redução de custos. Por quê? Se a gente observar o nosso celular, né? Gente, quem nunca comprou um carregador extra? Né? Por quê? A gente deixa o carregador ali, puxa o celular, isso arrebenta. Então, isso gera custo para o Estado. O Estado precisa repor esse equipamento. E, em algumas situações, há leis estaduais que ainda obrigam a pessoa a pagar. Né? Então, a gente tem um equipamento bastante frágil do ponto de vista tecnológico no Brasil, sendo amplamente adotado, né? Se a gente olhar para o mercado nacional, a gente tem basicamente 4 empresas que, né, dominam o mercado aí, né, com fatias diferentes desse mercado, mas são equipamentos bastante frágeis, né? Não é raro a gente escutar gestores dizendo que 70% dos incidentes são relacionados às falhas técnicas do equipamento. Então, se entra uma poeira na fibra ótica, né? Se entra água, então acusa um falso rompimento, aí tem que trocar. Então, assim, vários incidentes podem ser evitados a partir dos avanços em relação aos equipamentos. E se a gente olhar para o mercado internacional, a gente tem equipamentos muito mais modernos. Até em se tratando de GPS, a gente tem baterias aí que aguentam 3 dias, né? Ou mais, dependendo da comunicação que essa tornozeleira vai ter com os satélites, né? Então, se ela se comunica de 5 em 5 segundos com os satélites, ela vai gastar X de bateria, né? Se ela se comunica menos, ela vai ter a sua bateria otimizada, né? Então, quando você diminui a recarga, né, a quantidade de recargas, você também interfere na quantidade de incidentes, né? Porque todo incidente, uma descarga parcial de bateria, ela vai aparecer ali no sistema, e aquele incidente precisa ser tratado pela central, né? Então, você, diminuindo isso, você também amplia, né, a qualificação dos serviços. Aqui embaixo eu coloquei essa tornozeleira, né, que várias pessoas falam, essa daqui é muito boa, porque além de ser a bateria portátil, a pessoa não vai soltar a tornozeleira de jeito nenhum, porque é muito difícil. A gente não trabalha nesse sentido, né, da pessoa não soltar a tornozeleira de jeito nenhum, porque se a pessoa quiser quebrar, né, igual eu falo para a pessoa, não adianta, a monitoração não serve para prevenir o crime, né, ela não vai mudar, se a pessoa, ela quer cometer um crime, ela vai cometer. O que vai fazer a pessoa não cometer ou não o crime é a aderência dessa pessoa às leis, às normas, aos valores, né, socialmente impostos, né, no lugar que ela vive. E isso a gente não trabalha com a tornozeleira em si, a gente trabalha com outras ferramentas, né, por isso que eu insisto tanto nos serviços das equipes multidisciplinares. Bem, aqui eu também coloquei, só para a gente ter uma ideia, né, do chamado botão do pânico. É uma nomenclatura que a gente não utiliza do ponto de vista do modelo de gestão, das resoluções do CNJ, né? Por quê? Quando eu falo botão do pânico, eu já entro em pânico. E isso não é o que a gente quer quando a gente fala de violência doméstica e familiar. É lógico que a gente precisa reconhecer, né, que o fenômeno da violência doméstica e familiar, ele coloca em risco a vida, né, de pessoas, não só mulheres, né, então eu estou falando de vários gêneros, né, várias orientações, né, você tem um risco, mas a gente pode trabalhar também na perspectiva de um quadro, né, de violências que pode ser modificado, e é essa perspectiva que é adotada na Lei Maria da Penha, por exemplo, né, então eu estou falando de situação de violência doméstica e familiar, né, então botão do pânico, né, a gente tenta evitar nesses normativos, né, e dentro do próprio programa, porque a gente acredita que é um nome que não ajuda a tratar o fenômeno, né. Então, a gente chama de unidade portátil de rastreamento, até porque não são todos que têm um botão. Aqui nessa mão aqui abaixo, do lado direito, né, a última mão, é uma unidade portátil de rastreamento que ela não tem botão, por exemplo. Então, ela vai se comunicar com a tornozeleira, né, e vai indicar as áreas dinâmicas de exclusão, mas sem ter nenhum botão. Aqui em cima a gente já tem um botão. Esse botão, ele pode permitir a comunicação com a polícia militar,
ou pode ter uma comunicação com a central de monitoração eletrônica, que isso vai depender do arranjo que a gente tem no estado, né? Então, tem uns que tem botão, tem outros que não tem botão. Tem uns equipamentos que se comunicam, né, com a polícia direto, não passa nem pela central, então é uma política da polícia, né, não é uma política da central. Isso acontece, por exemplo, no Distrito Federal, que a gente tem um aplicativo Viva Flor, né, então não está atrelada à central de monitoração eletrônica, né. Eu coloquei esse equipamento lilás aqui, que parece um chaveirinho, o outro parece uma pulseirinha, que é interessante, né, a gente pensar nesse sentido, nos termos de se evitar a estigmatização dessa mulher. Porque imagina eu no meu trabalho, estou ali mexendo na minha bolsa, de repente cai uma UPR da minha bolsa. A colega do lado vai olhar e falar assim, olha lá, aquela ali apanha do marido, né? Então, a gente quer, com esses equipamentos menos estigmatizantes, menores, né? A gente quer evitar isso, né? É uma proposta, né? Mas a gente não tem, pelo menos ao que me consta, a gente não tem esses equipamentos sendo utilizados no Brasil. Aqui embaixo a gente tem os aplicativos também, enfim, a gente tem várias possibilidades, né? Então a gente precisa avançar nesse sentido também. Eu trouxe aqui esses dados, né? Que isso aqui já está, né, defasado, porque isso aqui é de 2017, mas são os dados atuais que a gente tem da implementação da monitoração, né? Então, a gente tem ali, em 2010, a monitoração em São Paulo, mas, na verdade, em anos anteriores, a gente já tinha no Brasil alguns projetos pilotos sendo implementados, né? Então, a gente sabe que na Paraíba a gente já tinha projetos piloto, né? Mas, do ponto de vista nacional, a gente tem a lei publicada em 2010, depois a gente tem o decreto, né, que regulamenta a monitoração eletrônica em 2011, mas esse é o cenário. E esse cenário aqui, ele também foi bastante impulsionado por conta dos convênios federais. A gente sabe que o aporte de recursos do governo federal, do Departamento Penitenciário Nacional, ele muitas vezes ele é pequeno, considerando os recursos, né, fonte 100, que a gente chama, né, os recursos estaduais, mas para alguns estados, ele é o pontapé inicial, ou muitas vezes é o que sustenta a política, né, e às vezes estados menores, né, que estão começando a política, eles dependem muito desses recursos. Então, essa quantidade de implementação em 2014, ela é um reflexo do governo federal, aquela época, né, da direção que estava à época do DEPEN, por exemplo, de se implementar os convênios, né? Então, você tem esse crescimento, né? E isso aí vai variar também de acordo com o tom que se é adotado na gestão, né, do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça, em todas as políticas, né, na verdade, a gente vai ter essas variações. Mas o que é importante dizer é que hoje em dia a gente tem monitoração eletrônica em todas as unidades federativas. Elas podem estar, os serviços, né, podem estar suspensos ou não, de acordo com o pagamento, greves, enfim, diversos outros fatores, mas a gente tem a monitoração eletrônica em todas as unidades federativas. Aqui eu trouxe esses dois gráficos de pizza. Um é do diagnóstico, né, de monitoração eletrônica de 2015, o outro é de 2017. O que ele indica para a gente, né? O que esses gráficos indicam para a gente, né? Que, na verdade, a maior parte da monitoração eletrônica está na execução penal. Né? E quais são as implicações disso? As implicações disso são diversas. A primeira é que a gente tem, no Brasil, né, esse é um retrato, um excesso de fechamento de unidades prisionais do sistema semiaberto, né? Então, existe, na verdade, uma dificuldade, né, uma falta de interesse do Estado investir não só na reforma dessas unidades, na reconstrução dessas unidades, mas de construção de novas unidades de semiaberto, né? Então, a monitoração eletrônica ela tem sido usada majoritariamente na fase de execução, bastante no semiaberto e bastante no aberto, né? Aqui essa fatia enorme de 26% da primeira pizza, ela está no regime aberto em prisão domiciliar. O que do ponto de vista do programa Fazendo Justiça é um controle excessivo. Por quê? Porque a pessoa já passou pela unidade fechada, né? Regime fechado, já passou pela unidade de semiaberto, e agora ela está no aberto, está com monitoração. Então, é algo que a gente precisa pensar,
né, do ponto de vista também do recurso, né, da utilização dos recursos públicos, né, é de fato necessário, né? Será que ela precisa ser aplicada em todas as pessoas que estão no semiaberto, né? Então é preciso, inclusive, pensar no princípio da individualização da pena, né, de olhar casos concretos, né? Do outro lado aqui, uma mesma questão, né, uma fatia bastante grande, quase 28%, e aí ocupada bastante pelas saídas temporárias. E aí, no diagnóstico, a gente pode observar as tabelas ali com os dados desagregados, e a gente vai observar que Pernambuco monitorava todas as saídas temporárias em 2017. Aí eu deixo uma questão para a gente. É necessário, de fato, monitorar todas as saídas temporárias? Né? Existe uma análise de cada caso concreto? Existe um estudo sobre os índices de retorno, de não retorno, né? Então é importante a gente pensar nesse sentido, porque a gente pode estar, na verdade, utilizando de forma inadequada os recursos. Não só isso, né? A gente, na verdade, agrava o cumprimento da pena, porque antes do advento da lei, as pessoas já saíam, né, nas saídas temporárias, sem a monitoração. E depois elas passam a sair apenas com monitoração, em alguns estados, né? Então, a gente precisa pensar isso, né? E pensar também nessa substituição, né, do regime semiaberto com a monitoração eletrônica. Por quê? Né? Porque a monitoração eletrônica, ela tem suas potencialidades, mas dependendo das condicionalidades aplicadas, ela pode ser mais gravosa. O que eu quero dizer com isso? Que há situações que a pessoa fica em prisão domiciliar, sem autorização, por exemplo, para trabalhar, né, ou para fazer uma busca ativa de trabalho, né, porque se a gente pensa em camadas médias, né, a gente está pensando, né, na gente, né, em pessoas que vão conseguir, por exemplo, fazer uma busca ativa de trabalho no computador. Agora, se eu estou falando da grande fatia da população prisional, eu estou falando de pessoas que geralmente vão estar no mercado de trabalho na informalidade, ou mesmo que seja na formalidade, essas pessoas vão precisar ir à rua, né, fazer uma busca ativa. Mesmo que façam pelo computador, elas vão precisar de outros recursos, né? Então, muitas vezes os juízes não autorizam, né, ou só autorizam também trabalho com carteira assinada. Eu já vi situações também, não só o trabalho com carteira assinada, mas em local fixo. Então, a pessoa não pode trabalhar, por exemplo, instalando ar-condicionado. Por quê? Porque essa pessoa vai circular, né? Então, nesse caso, se a gente pensar no regime semiaberto, a pessoa está no cumprimento do regime semiaberto com monitoração eletrônica e se vê impedida de fazer isso. Mas na unidade prisional ela também estaria, certo? Além disso, tem uma outra questão importante, né? A monitoração eletrônica, ela não se adequa a todos os perfis. O que eu quero dizer com isso? Que há situações que a pessoa, ela precisa estar recolhida, né, numa unidade, né? Ela não vai ter condições de estar na rua. O juiz vai analisar condições psicossociais, vai verificar, olha, essa pessoa não tem condições de estar na rua, né? Então, é preciso ainda manter essas unidades, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito na liberdade, né? Eu sou uma pessoa que eu defendo uma política de desencarceramento, né? Não necessariamente abolicionista, né? Mas trago diversos elementos dessa corrente, né? Para os trabalhos que eu desenvolvo, para as reflexões, mas é preciso pensar também o papel do Estado. Se a gente tem uma lei de execução penal que prevê essa obrigação do Estado, a gente precisa também estar atento a isso, né? Inclusive para garantir o acesso a serviços e políticas públicas, né, da pessoa monitorada quando ela está em casa. E pensar também que casa que é essa? Que configuração de casa que é essa, né? Quando a gente fala de agravamento no cumprimento da pena, a gente também precisa pensar essas configurações, porque eu não posso partir do pressuposto que a pessoa vai sair da prisão com todos os laços restabelecidos, se é que ela tinha laços, né? Quais eram as naturezas desse laço, né? Às vezes a família não quer aquela pessoa, às vezes a casa está de um jeito, às vezes a pessoa cortou laços, né? Ah, mas tem albergue, o albergue não tem condições de ela carregar uma tornozeleira, então isso tudo tem que ser pensado, né? A gente não está pensando aqui, na verdade, numa resposta, se mantém ou não a prisão, mas de se averiguar cada caso,
né, antes da soltura, né? Então é preciso pensar os procedimentos de soltura com a monitoração eletrônica, né? Então, esse modelo de gestão, ele surgiu, né, no Departamento Penitenciário Nacional, né, a partir dessa parceria com o PNUD, né, ele surgiu justamente para induzir, para apoiar a execução penal brasileira, né, promovendo a dignidade humana, né, então, a gente precisa pensar, né, nas lacunas que a lei deixa para a gente e propor esses protocolos. Então, ali, é a necessidade da gente ter protocolos, leis, né, mais precisos. Então, a gente dá um panorama ali em termos conceituais, teóricos e práticos, a gente traz fundamentos legais, princípios, diretrizes, regras, metodologia para os serviços, né? Então, pensando também os instrumentos de trabalho, fluxo de procedimento, né, de procedimentos. Então, é importante a gente ter esse panorama, porque quando a gente olha para a lei de monitoração, ela é bastante lacunosa, né? Muitas vezes, os juízes e também o Poder Executivo fica perdido porque ele não, você não tem todas as orientações. Se a gente for imprimir a lei de monitoração, ela não dá uma folha de A4, por exemplo. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa avançar do ponto de vista legislativo. Né? A gente precisa avançar em termos de protocolos. Né? Então, é por isso também que semana que vem a gente vai ter uma sessão ali do CNJ, ela é aberta ao público, eu posso passar o link depois, mas é no YouTube que vai acontecer, que a gente vai ter a votação da resolução de monitoração eletrônica. É uma resolução que está aí há um tempo guardada na gaveta, a gente espera que ela saia para a rua, né? É uma resolução do CNJ, a gente tem hoje em dia a resolução do CNPCP, tem a resolução do 213, que versa sobre as audiências de custódia no protocolo 1, a gente tem ali uma série de orientações para a monitoração e para as alternativas, fazendo inclusive essa distinção. Mas espero que na semana que vem a gente já tenha publicado uma resolução de monitoração eletrônica. Bem, a metodologia, levantamento bibliográfico, dados empíricos, quantitativos, informado pelos estados, congressos, reuniões com gestores das centrais, reuniões, debates com juízes, defensores, promotores, né? Então, a gente tem nessa construção metodológica, na verdade, diversas técnicas sendo utilizadas. Mas o que eu quero falar a respeito disso? Primeiro, da nossa dificuldade. Né? Quando a gente fala de dados, né, no Brasil, dados oficiais, né, a gente tem ainda uma série de dificuldades. Eu confesso para vocês que quando eu trabalhei no Canadá, no serviço correcional, quando eu entrei no serviço correcional, a gente brincava ali nos sistemas, assim, bem, eu quero saber... eu trabalhava no serviço correcional no setor de presos etnoculturais, né? Então, pessoas não canadenses, mas também que não eram indígenas, né? Porque dentro do departamento penitenciário ali do Canadá, quando eu falo de prisões federais, a gente tem essa segmentação, inclusive pensando nas especificidades desses grupos, né? Então, o que se precisa garantir para a gente ter os direitos desses grupos assegurados quando essas pessoas estiverem, né, em cumprimento de pena. Bem, a gente brincava ali, eu quero saber quantas pessoas presas eu tenho de 30 a 35 anos, da etnia... da etnia X, né? Eu conseguia extrair esses dados, né? E aí, quando eu chego no DPEM para fazer, né, elaborar um modelo de gestão, eu falei, vou chegar lá, vou ter um monte de dados, né? Vai ser muito legal, enfim, brincar ali com os dados e vou fazer os gráficos, né? O sistema mesmo já vai fazer para mim. Gente, nada disso, né? Então, aqui, no nosso terceiro item, né, estou ali, dados quantitativos informados pelos estados, né? A gente não tem um panorama de dados quantitativos ou qualitativos no Departamento Penitenciário Nacional, né? A gente não tem isso, acho que nem nos estados a gente tem isso de forma precisa. Então, essa construção, ela foi bastante difícil, por quê? Em primeiro lugar, que a gente não tem um sistema unificado que dê conta de nos informar esses dados. Né? Então, a gente precisa contar com a informação fornecida pelos estados, a boa vontade dos estados. Né? Então, isso foi coletado de uma forma bastante... Como é que eu posso dizer?
uma forma colaborativa, né, mas ainda um pouco improvisada, porque a gente enviou ofícios para os estados, né, então o diretor do departamento penitenciário enviou os ofícios para as secretarias e a gente teve planilhas de Excel sendo preenchidas, né, porque a gente não tem um sistema que dê conta disso. Então, várias inconsistências, né, então se você fala que você tem 1.000 pessoas monitoradas, 600 homens e 500 mulheres, o total dá 1.100. Então, eu precisava ligar para os estados, falar assim, olha só, eu quero falar com o gestor, né? Olha só, esse número aqui não, acho que está equivocado. Né? Então, a gente encontrou uma série de dificuldades nesse sentido, porque os estados, além de terem que preencher essa planilha, às vezes preenchiam com os dados equivocados, ou também não tinham dados, né? Não ter dados já é um dado para a gente, né? Porque se não se coleta aquele dado, a gente já tem uma indicação do lugar daquela política, né? Da indução daquela política. O que eu quero dizer com isso? Né, que em 2017, para a construção do segundo diagnóstico, a gente fez uma reunião com 25 gestores. Então, dos 27 gestores, né, porque a gente levou os gestores, inclusive, que estavam no processo de implementação de um projeto piloto, para participar dessa reunião. O que a gente quis, né, na construção dessa metodologia? Ter a cooperação mais perto dos estados, ou seja, ter o comprometimento, o Estado me dizer, olha, tal dado eu tenho ou tal dado eu não tenho. Então, vamos construir um formulário juntos. Né? Então, a gente fez essa reunião em Brasília de 2 dias. A gente primeiro escutou a experiência dos estados. Então, eu escutei o gestor, por exemplo, de Goiás falando, olha, eu tenho que preencher 3 sistemas, além dos 3 sistemas que eu tenho que preencher, que são sistemas que não se comunicam, eu ainda criei uma planilha de Excel para eu ter o controle das tornozeleiras com recurso federal e tornozeleira com recurso do Estado, porque na hora de prestar conta de um convênio, eu preciso ter isso separado. Né? Então, a gente primeiro escutou os gestores dizendo das suas experiências na coleta de dados, né? E depois, no segundo dia, a partir do que eles apresentaram, a gente levou um formulário, né? E foi passando questão por questão. Então, por exemplo, raça. Vocês conseguem informar raça? Sim ou não? Né? Mantemos ou não? Então, a gente saiu dali com um instrumento de coleta de dados pactuado, né? Do ponto de vista das questões. O que se dava ou não para coletar. Aí, vamos lá. Segunda parte. Ao invés de mandarmos planilha, vamos pedir para o Ministério da Justiça num sisteminha simples ali, né, parecido com o Google Forms, né, colocar essas questões ali para os estados preencherem, né, dificultar o preenchimento errado, então, assim, ter os pulos adequados, né, preenchimentos obrigatórios, igual quando a gente vai preencher um determinado questionário, assim, preencher o preenchimento obrigatório, você não consegue passar para a questão seguinte. Então, esse foi um esforço que não conseguiu, inclusive, avançar, porque, à época, o Ministério da Justiça não tinha uma licença para poder colocar esse questionário no modelo que a gente queria em circulação. Então, fomos para a planilha de Excel novamente, né? A segunda vez na planilha de Excel. E aí, né, eu estou contando todas essas dificuldades para vocês, né, no sentido de compartilhar esse cenário, né, que, acredito eu, muitas dificuldades ainda permanecem. Ou seja, mandamos as planilhas para os estados, conseguimos bloquear alguns campos, inserir pulos, né, nessa planilha, mas o preenchimento ainda não estava perfeito. E muitos dados que os estados disseram, não, isso aqui tem, isso aqui a gente tem, isso aqui é só, não precisa de preocupar, isso aqui vai ter. Não eram preenchidos. E isso traz mais um reflexo do cenário da política de monitoração no Brasil. Porque a gente tem gestores, a gente tem um turnover, né, uma rotatividade de gestores bastante alta. Então, muitos gestores que participaram desse encontro em Brasília, quando do envio da planilha, já não eram os mesmos. E esses novos gestores não recebiam as informações dos antigos gestores. Né? Então, é difícil, né? Quando a gente olha para as políticas, né, públicas brasileiras, a gente observa, às vezes, uma pessoa que ocupa uma pasta
E aí, quando ela sai, ela tira todos os documentos, leva os documentos, né, gente? Isso aí aparece quantas vezes nos noticiários, né? A pessoa foi embora, levou, né? Não entende que aquilo ali é um recurso público, né? É um recurso do Estado, não é dela, né? Mas isso aí acontece na monitoração também. Dados que são perdidos, né? Enfim, ou que não são sistematizados. Então, em 2017, quando a gente publicou esse diagnóstico, né, a gente teve uma série de dados que não foram preenchidos, né, de informações que não foram repassadas, porque teve essa falha na comunicação e também, a partir do nosso contato, a gente observou que nem todos os dados estavam disponíveis, né? Então, quando eu chego e falo, olha, só o Estado X coleta tal informação. A gente observa que na política nacional não existe essa preocupação. Isso é muito ruim, por quê? Porque isso enfraquece a produção de pesquisas, né? Isso enfraquece também a indução da política, né? Porque para a gente induzir uma política pública, a gente precisa de evidências empíricas. E as evidências empíricas ainda são muito frágeis no Brasil, né? Não só na monitoração eletrônica, né? Mas aí das políticas públicas em geral, né? Então, a gente precisa avançar nesse sentido, né? Então, hoje em dia, a gente não tem um sistema que nos diga, olha, temos tantas pessoas monitoradas. Até o próprio Infopem, que traz o levantamento, né, das prisões no Brasil, ele tem uma série de inconsistências, né, porque a época, eu não lembro se foi o de 2014, não lembro qual Infopem agora, né, eu também fiquei curiosa em entender se a contagem das pessoas ali, por exemplo, no semiaberto ou no aberto, correspondia com as pessoas também monitoradas, para a gente não ter uma dupla contagem, né, para a gente separar isso, mas os estados também não conseguiam informar, né, então, existe essa dificuldade, né, então, a gente tem esses dados quantitativos, né, a gente tem dados empíricos, né, muitos dados, eles emergiram a partir dessas conversas com gestores, né, com as pessoas monitoradas, porque quando a gente fala dessa construção, a gente também precisa ouvir essas pessoas monitoradas, as suas famílias, né, então, muitas vezes, eu acompanhei os gestores das centrais, os funcionários das centrais, para verificação de sinal, né, então, entender como eles chegam à casa das pessoas, ainda com a minha presença, né, porque a minha presença também, ela vai interferir nessa dinâmica, é óbvio, né, mas para entender um pouco dessa dinâmica, né, ainda que essa dinâmica seja alterada a partir ou não da minha presença. Então, entender o lugar das famílias, né, assim, é muito difícil quando para uma viatura, ainda que descaracterizada, na porta de uma família para verificar um sinal, né, ou para, muitas vezes, efetuar um mandado de prisão. Por quê? Em muitos estados, o mandado de monitoração, ele já traz uma regra, de se efetuar a prisão no caso de algum incidente. Isso é um equívoco, por quê? Porque a gente precisa ter mandados de prisão específicos, em casos concretos, né? E também para incidentes que configurem descumprimento da ordem judicial. Mas esse descumprimento, ele precisa ser informado para o juiz, e o juiz, por sua vez, é que vai analisar ou não a necessidade de expedir um mandado de prisão. Então, a automatização, né, a universalização desses mandados de prisão coloca em risco, inclusive, os agentes penitenciários que não são treinados para fazer esse tipo de trabalho. Agentes que, inclusive, não dispõem de viatura e de equipamentos, muitas vezes, para efetuar esse tipo de busca, né, de prisão. Então, isso aí também interfere, né, não só a pessoa monitorada, as famílias, mas também esse grupo, né, que são os agentes. Então, eles precisam ter qualificação, né, precisam ter equipamentos adequados para isso, e mais, né, do que tudo, a gente precisa ter mandados de prisão expedidos por juízes específicos em casos concretos, né, olhar a concretude do caso, né, então, isso aí é muito importante. Bem, aqui a gente tem as leis, né, enfim, eu não vou repetir isso aqui, né, a gente tem a lei, o decreto, né, a lei das cautelares, a resolução do CNJ, CNPCP, tem ali o modelo de gestão, tem esses 3 informativos da monitoração, que
advém do modelo de gestão, porque o modelo de gestão ele é muito grande, né? E a gente sabe que todos os gestores, né, todas as pessoas ali no seu dia a dia já são abarrotadas de trabalho e não vão parar para ler, muitas vezes, 150 páginas, 300 páginas. Apesar de que, gente, é muito gratificante quando a gente vê um juiz, um gestor que lê, né, os materiais que chegam. Mas a gente reconhece que as pessoas já estão super sobrecarregadas e, a partir disso, a gente criou 3 informativos para monitoração. Um voltado para o judiciário, ou seja, o que do modelo de gestão um juiz precisa saber para aplicar melhor a monitoração eletrônica, né? O que a polícia precisa saber sobre a monitoração eletrônica? E isso é muito interessante, né? Porque em algumas formações que foram ofertadas no Brasil, que eu estive à frente, né, dessas formações, a gente tinha policiais participando. E aí a polícia falou, não, eu vejo a pessoa com tornozeleira na rua, eu prendo. Prende por quê? Não, ela não tem que estar presa. As pessoas achando que se a pessoa está com tornozeleira, ela não pode estar na rua. Não pode estar sentada numa praça. Não, a pessoa está na praia. Às vezes ela tem autorização para estar na praia, gente, né? Então, assim, explicar isso para a polícia, né? Explicar que a polícia, ela tem um papel essencial, mas a partir do acionamento da central. Então, é a central que vai falar, polícia, preciso de tal ajuda para você tratar tal incidente, principalmente relacionado à violência doméstica, né? Então, é importante a gente ter essa interlocução com a polícia, né? Porque a polícia também tem muito para se fazer, né? E essa prisão ou não de uma pessoa monitorada, ela tem que partir do juiz ou da central no tratamento de um incidente que coloque em risco a vida de uma outra pessoa. E eu estou falando, por exemplo, da violência doméstica, né? Então, não é papel da polícia prender as pessoas na rua porque estão com tornozeleira. É claro que, e se tendo uma situação de flagrante, é claro que vai ter a prisão. A pessoa pode estar com tornozeleira, pode não estar. Mas eu estou falando do flagrante, né? Eu não estou falando da tornozeleira em si. Né? Não é dever da polícia prender uma pessoa só porque ela está com tornozeleira. Né? E muitos policiais pensam, né, têm essa orientação. Inclusive, muitas demandas eram, olha, vamos fazer um trabalho em conjunto com a polícia, né? Enfim. As redes de proteção social, muitas vezes também não entendem, né, o papel. Olha, não, chegou uma pessoa no CRAS com tornozeleira, não. Isso aqui você tem que procurar a prisão de onde você saiu, enfim. E não é bem assim, né? A gente precisa ter escola para essas pessoas, né? O diretor da escola precisa entender que essa pessoa tem o direito de estudar, né? Se, por exemplo, o mandado de monitoração permite que essa pessoa frequente a escola à noite, de dia, enfim, né? A gente precisa ter esses serviços públicos já instituídos, garantidos para essas pessoas também, né? Porque isso auxilia, segundo a literatura internacional, o cumprimento da medida, né? Bem, aqui a gente tem, né, os números da monitoração, né? Mais uma vez, esses números foram informados pelos estados, então a gente tem inconsistências, né? Nessa construção, mas é importante observar que de 2015 para 2017, o número quase que triplicou, né? E o que isso mostra para a gente? A gente ainda não tem estudos mostrando se existe, de fato, uma substituição da prisão, ou se a gente está aumentando o controle penal, né? A gente viu aquela fatia enorme ali da saída temporária, que é, na verdade, um aumento do controle penal, porque se antes do advento da lei a pessoa saía sem monitoração, agora só sai com monitoração, né? A gente tem uma ampliação nesse sentido, né? Então, a gente tem pessoas em cumprimento de pena, né, com a tornozeleira, a gente não tem ainda um cenário muito claro sobre isso. Então, a gente precisa avançar muito nessas pesquisas, né? A gente vê que existe um crescimento exponencial da monitoração eletrônica. Mas será que esse crescimento da monitoração eletrônica, em alguma medida, está fazendo decrescer o número de pessoas presas? Qual que é o impacto disso na nossa taxa de encarceramento, que é a maior do mundo, né? A nossa população prisional é a terceira maior do mundo, mas a nossa taxa de encarceramento é a maior do mundo, né? Então, a gente está fazendo uma substituição ou a gente só está ampliando o controle penal? É importante a gente parar para pensar nisso. A gente não tem ainda as respostas, né? A gente precisa investigar isso. O que a gente tem aqui é a monitoração eletrônica sendo amplamente utilizada na execução penal, mas a gente também não sabe qual que é o teor, né? Qual que é o caráter dessa aplicação, né? Ela qualifica o cumprimento da pena ou não qualifica o cumprimento da pena,
né? Porque eu citei o exemplo aqui das condicionalidades, mas eu conheci um caso, né, para falar de casos concretos, né? Eu sou antropóloga, eu gosto de trazer caso para a gente pensar aqui. Por exemplo, conheci uma pessoa que fazia hemodiálise. E aí a pessoa me relatou: ah, mas aí eu fui para casa e tive dificuldade porque eu tinha que sair, o juiz não deixava eu fazer hemodiálise. Então a gente tem o quê? Um agravamento da pena. Por quê? Quando essa pessoa estava presa, ela conseguia fazer hemodiálise. Isso é surreal, né? Mas a gente tem esses casos que nos mostram que a gente precisa avançar muito, né? No entendimento desses cenários empíricos e para a gente poder qualificar a partir dessas evidências, né, a nossa legislação, os nossos protocolos de atuação, né? Então, a gente precisa observar isso, né? Esses números ainda, eles são insuficientes para nos dar um retrato mais fidedigno da nossa realidade. Eles apontam horizontes, mas a gente tem muitas questões para investigar, né? Então, a gente tem potencialidades, né? A tornozeleira, ela é vigilância, ela é controle penal, ela não muda o comportamento, então, assim, não adianta o jornal ali de 1 hora falar o balanço geral. A pessoa foi presa, estava roubando e estava com tornozeleira. Tá. Porque a tornozeleira, a pessoa pensou em roubar, ou vai roubar, não vai ter eu brinco, né? Não vai surgir uma cápsula de vidro blindado e vai falar, não vai roubar. Não vai. Ela não vai mudar a aderência a normas e comportamentos somente a partir da tornozeleira. O que faz ela mudar normas, comportamento, aderir normas e mudar comportamentos tem a ver com outras questões relacionadas a valores, né? Relacionadas, inclusive, a uma trajetória de vida, né? As estruturas sociais que a gente tem no Brasil, enfim, as formas de acesso à justiça, é uma ampla discussão, né? Mas é importante a gente entender que ela não é uma garantia para impedir crimes, né? Então, é importante a gente pensar nisso e pensar como que a gente assegura essa credibilidade, como é que a gente amplia as potencialidades, como é que a gente amplia, inclusive, a responsabilização dos indivíduos, né? A partir justamente das equipes multidisciplinares. Ela não é uma garantia, eu não estou falando que tendo uma equipe multidisciplinar, a pessoa, não, ela não vai cometer nenhum outro crime, não vai recidir. Não é isso, né? Ela auxilia, na verdade, essa equipe auxilia no cumprimento, né, das condicionalidades, da monitoração, inclusive indicando, né, o ideal é que essa equipe forneça subsídios técnicos para os juízes avaliarem condicionalidades, para os juízes avaliarem a monitoração eletrônica como um todo para cada caso concreto, né? Para que a monitoração eletrônica seja cumprida na sua integralidade e muitas vezes seja até substituída pela prisão, né? Não estou falando aqui que todas as situações vão ser substituídas pela liberdade, por uma alternativa penal, muitas vezes não é essa situação, né? E aí eu coloquei aqui, né, probation, parole officer, né, porque quando a gente fala em alguns países que tem esses serviços instituídos, que aqui no Brasil, a maior parte dos serviços de monitoração conta apenas com a instalação da tornozeleira e a vigilância ali pelas telas, eles falam, mas como é que pode dar certo se vocês não têm um serviço de acompanhamento dessa pessoa, né, de acompanhamento para a inserção social, para acesso a serviços, né, então não tem como dar certo, né, então muitas pessoas falam isso, muitos gestores, né, das políticas de monitoração eletrônica, principalmente dos países da Europa, Canadá, eles falam, não tem como dar certo, porque é essencial você ter os serviços de probation, né, de acompanhamento, né, psicossocial, para que você tenha o cumprimento da medida na sua integralidade, acesso a direitos, né, e esse não é o desenho prioritário que a gente observa no Brasil. Apesar de o decreto prever as equipes, ela é vista ainda, né, as equipes são vistas ainda como algo acessório, uma perfumaria na monitoração eletrônica. E, na verdade, o que acaba gerando, né, mais visibilidade para a política é a tornozeleira em si, né, e, muitas vezes, os grupos de busca e apreensão, né, que eu já disse aqui, não é o mais adequado, porque a gente precisa pensar
em mandados de prisão expedidos, né, caso a caso, pelos juízes, e também a gente ter pessoal adequado para fazer isso, né? Não adianta você pegar a equipe da central, encher, né, a equipe da central de fuzil e viatura para fazer busca e apreensão de pessoas monitoradas, né? Isso aí acontece em alguns estados, inclusive tem vídeos sobre isso, né, desse espetáculo, né, que, na verdade, a gente observa como algo que vai contra, na verdade, o que a gente defende, né, que é cada caso concreto sendo avaliado, né, não são todos os incidentes que configuram o descumprimento da ordem judicial, e ainda que se configurem, a central deve informar o juiz, que, por sua vez, deve analisar cada caso, né. E aí, então, a gente observa, né, essas especificidades, né, da política de monitoração que impede, muitas vezes, né, o cumprimento integral da medida, né, e a gente precisa avançar nesse sentido. Bem, eu já disse, né, em um outro slide, da necessidade dos protocolos, né. Aqui a gente tem a metodologia de acompanhamento para monitoração, ela está descrita no modelo de gestão, né? Então, a gente tem sensibilização para encaminhamento e comparecimento à central, o primeiro atendimento, porque a intenção é que uma pessoa que receba a monitoração numa audiência de custódia, ou seja, em fase cautelar, que ela saia do fórum, né, ou do estabelecimento onde acontece a audiência de custódia, que pode ser uma unidade prisional, né, no Espírito Santo acontece no Complexo de Viana, que ela já saia dali com a monitoração. Por quê? Porque eu vou evitar uma escolta, né, coercitiva até a central ou até a unidade prisional onde se instala a tornozeleira, e com isso eu vou evitar também utilizar esse pessoal para isso. Ou seja, eu vou economizar recurso humano, né, e vou economizar outros recursos, como viatura, armamento, para fazer outras coisas do que encaminhar a pessoa que saiu da audiência de custódia com mandado de tornozeleira, né? Então, enfim, para que isso aconteça tudo no lugar onde acontece a audiência de custódia. E aí, em seguida, ela possa ter agendado o comparecimento à central quando houver equipe multidisciplinar, né? Pensando, inclusive, nas condições que são efetuadas as prisões em flagrante, né? E como que as pessoas chegam até a audiência de custódia, né? Então, é preciso ter esse atendimento agendado, enfim. Isso aí eu estou falando por causa de uma cautelar. E no caso das pessoas em execução, ainda que o modelo de gestão não traga isso, e isso tem uma explicação, porque à época o DT financiava apenas as cautelares, né, e casos também relacionados à violência doméstica, da monitoração eletrônica, não financiava a execução, né, então ele não se debruçou sobre isso. Mas no caso da execução, é preciso que se pense os fluxos de soltura, né, vestimenta, passagem, e muitos meses antes se pense nesse vínculo, né? Você vai sair daqui, você tem uma casa para ir? Como é que eu vou aplicar uma tornozeleira para uma pessoa que não vai ter casa? Ela vai carregar onde? A tornozeleira, né? Então, isso tudo tem que ser construído meses antes, né? Contato com familiares, com vizinhos, com amigos, né? Todo esse preparo, esse procedimento para a soltura com monitoração precisa ser pensado meses antes da soltura. Então, para a gente ter mais credibilidade, inclusive responsabilidade com os recursos públicos, né? Porque se o juiz aplica a tornozeleira numa pessoa que não tem condições de cumprir, que ela tem, por exemplo, questões psicológicas, um transtorno mental grave, ela vai arrancar a tornozeleira mesmo, né? Então, qual que é a parcela de responsabilidade que quem aplica a monitoração eletrônica tem em avaliar os casos concretos, né? Essa responsabilidade não só com a pessoa que vai receber a monitoração, mas com o recurso público, né? Porque a quebra da tornozeleira, né, enfim, ela também vai gerar uma série de custos para o Estado, né? Então é preciso pensar isso. Bem, caminhando para o final, a gente tem uma série de desafios e propostas, né? Eu acho que para a nossa conversa aqui, um dos desafios mais centrais é a gente conseguir, né, falando de pesquisa e monitoração eletrônica, dados, né, dados mais fidedignos, mais consistentes, que a gente saiba como que aquele dado ali, né, quando eu falo do Infopem, tá, eu tenho 1.000 pessoas monitoradas, 1.000 pessoas no aberto, em Pernambuco, mas quantas dessas 1.000 pessoas
estão monitoradas, para elas não contarem duplamente. Então, a gente precisa avançar muito, né, na coleta e sistematização de dados, né? E não só isso, a gente precisa avançar ainda no princípio da transparência. Por quê? Porque, e se tratando de uma política pública, instituições de pesquisa, jornalistas, ONGs, OSCs, OCIPs, né, elas têm o direito de acessar essa informação, desde que essa informação não seja uma informação de caráter pessoal, né, que ela seja anonimizada, né. Então, pensando no princípio da transparência, a gente precisa que essas instituições disponibilizem esses dados, né, para quando a universidade pedir, falar, não, está aqui o dado, né, o dado desagregado, ou mesmo o dado agregado, né, mas sempre anonimizado. Mas essa oferta de dados, ela é uma responsabilidade do poder público, né, a partir do princípio da transparência. Além disso, né, a gente tem essa questão de conter a superpopulação e superlotação carcerária, redução do número de presos provisórios, né, e a gente tem lá o ministro Alexandre de Moraes, à época ministro da Justiça, né, numa plenária da ONU, afirmando esse compromisso de reduzir a população prisional, né, então a gente, né, tem uma série, inclusive, de compromissos, não só nacionais, mas internacionais, né. Além disso, né, um outro compromisso importante, um outro desafio, é usar a monitoração de forma residual e subsidiária, né, então ela não pode ser a primeira opção, né, quando a gente fala de cautelar, por exemplo, a gente tem no rol das cautelares a monitoração como a última, porque ela é mais gravosa, então o juiz tem que analisar caso a caso, né, inclusive aplicando nos casos mais gravosos a monitoração ou mesmo a prisão, né. Além disso, tem a questão de não mudar comportamento, né, então a gente precisa trabalhar com outras metodologias, né, para a gente ter essa mudança em termos de aderência a normas, valores, né, fomentar o trabalho das equipes multidisciplinares, né, encaminhamento das mulheres para a rede de proteção específicas, né, então a gente precisa avançar nisso, né, inclusive no caso das mulheres monitoradas, né, ou de pessoas responsáveis, né, por pessoas com deficiência, crianças, né, e aí eu lembro do HC, coletivo do ministro Lewandowski, que fala das mulheres gestantes, lactantes, né, então, assim, no informativo da monitoração eletrônica, a gente já indica ali que, nesses casos, a monitoração eletrônica também não é recomendada. Por quê? Porque ela vai interferir no cuidado com essa criança. Então, é preciso se analisar, inclusive, as condicionalidades, caso o juiz opte por manter a monitoração eletrônica, no caso de uma gestante, de uma lactante, né, ou de uma pessoa que seja responsável pelo cuidado, né, dessa criança, ou dessa pessoa com deficiência, né, porque nos termos de CHC, a gente fala também de pessoas com deficiência, né, e não são só mulheres responsáveis pelo cuidado, a gente está falando de uma relação de cuidado que pode ser exercida, inclusive, pelo pai, né, por um homem, né, então a gente precisa avançar nisso. Por quê? Dependendo das condicionalidades, a pessoa não tem condições de sair de casa, então como é que ela vai sair de casa para levar uma criança até a escola, para levar a criança até o hospital, né, e na nossa mentalidade, né, muitas vezes etnocêntrica, né, muito egóica, a gente não observa que a gente tem diversos outros modelos de família e que, na verdade, muitas mulheres são chefes de casa, né, e muitas vezes não vão contar com redes de suporte para cuidar dessa criança. Então, a gente precisa avançar nisso, né, eu não vou ter condições de pagar uma babá para levar a minha criança na creche, né, então a gente precisa avançar nisso. A questão da revisão periódica da monitoração e das condicionalidades, né, inclusive para a gente não gerar violações de direitos, agravamento do regime, potencializar vulnerabilidades. Então, não adianta uma pessoa sair de uma unidade de semiaberto, que ela tinha condições de fazer um tratamento de saúde, e ir para casa em prisão domiciliar, sem autorização para manter esse tratamento, né, ou uma pessoa, enfim, não ter a revisão das suas condicionalidades. A revisão periódica também, ela diz respeito aos prazos, né? Então, quando a gente observa um mandado de monitoração sem um prazo determinado, isso fere, inclusive, a nossa legislação penal, né? Que não prevê prisão perpétua, né? Então, se a gente não tem uma prisão perpétua, a gente também tem que ter um prazo ali determinado, né? Isso é importante, né? Ou definição de prazos demasiadamente longos, que também, né? A gente observa que às vezes a pessoa fica 3 anos monitorada. Existe essa necessidade? Né? A gente precisa refletir sobre isso.
a questão das tecnologias, que a gente conversou, a ação integrada entre os entes federativos, né, e aí a gente tem o sistema de justiça, comunidade para desencarceramento, aqui dentro tem também as universidades, instituições de pesquisa, né, e a gente promover os serviços penais específicos, né, então eu estou falando de um serviço ao atendimento à pessoa custodiada, a central de alternativas penais, a monitoração eletrônica dos escritórios sociais, cada serviço desse sendo desenvolvido de forma bastante específica. Bem, acho que eu falei demais, era essa conversa inicial, eu quis trazer aqui alguns desafios da monitoração, alguns dados para a gente pensar, quis compartilhar com vocês também essas barreiras, né, que são postas na coleta de dados, né, que eu acho que vocês também devem enfrentar no dia a dia, fazendo pesquisa. E, dito isso, eu volto a palavra para a Janete, professor Michael, e fico aberta para a nossa interlocução.